Olá, turma, tudo bem? Nós vamos iniciar agora os estudos, sobre um dos temas mais importantes que vocês estudarão no 8º ano, que é a Revolução Francesa. Como vocês já viram, uma revolução é uma mudança muito grande. Se ocorreu uma revolução, é porque as pessoas queriam então mudança. A Revolução Francesa teve uma duração de 10 anos, tendo início em 1789. A população estava insatisfeita com a forma de governar do rei Luís. O rei era absolutista. E como nós já estudamos esse ano no absolutismo, o rei está acima de qualquer poder. O rei está acima da lei. Portanto, não existia uma constituição na França. Vocês lembram que a Constituição é um conjunto de leis? País que tem uma Constituição, todas as pessoas que vivem nesse local têm que seguir, inclusive os governantes, os líderes. Por isso, para o rei Luís, não era interessante que a França tivesse uma Constituição. Mas para a população que estava insatisfeita e que almejava igualdade para todos os setores da sociedade, a melhor solução então seria uma Constituição. Vamos entender um pouquinho como era a situação da população antes da Revolução então. Primeiro, não existia igualdade entre todas as camadas, as classes sociais. Nesse período, as classes sociais eram divididas por ordens ou estados. No primeiro estado ficava o clero, os membros da igreja. No segundo estado, os nobres, as famílias tradicionais de sobrenomes importantes no país. E no terceiro estado ficava todo o restante da população, os camponeses, os artesãos, os médicos, os professores, enfim. 97% da população francesa fazia parte do terceiro estado. Mas esses 97% não tinham os mesmos direitos que o primeiro e o segundo estado. Um detalhe muito importante que deve ser mencionado aqui é que somente o terceiro estado pagava impostos. O primeiro e o segundo estado estavam isentos, não pagavam imposto. Eles tinham isenção de imposto. Isso significa que não precisava pagar. E cada vez que o rei passava por uma situação financeira complicada, que o país entrava numa guerra, por exemplo, e que o rei precisava aumentar as finanças, aumentar o lucro do país, ele aumentava os impostos também. Como não existia uma constituição, o rei tinha liberdade para aumentar os impostos, para mudar as leis quando ele bem entendia. Deu para entender agora por que o terceiro estado estava insatisfeito? Por que o terceiro estado queria que a França tivesse uma constituição? Vale mencionar aqui também que o sistema de votação não era justo. Como eu falei para vocês, existiam 3 estados, 3 ordens, 3 classes sociais. Quando o rei convocava uma assembleia, que é uma reunião, o que o rei fazia? Ele convocava um representante de cada estado. Uma pessoa que representava o primeiro estado, uma que representava o segundo e uma que representava o terceiro. E botava algum assunto em votação. Por exemplo, se fosse o aumento de impostos. Primeiro e segundo estado acabavam se juntando na hora de votar. E o terceiro estado ficava sempre como um voto vencido, porque não adiantaria o voto deles se era só um representante. Uma das questões aqui é que o terceiro estado queria mudanças no sistema de votação. Logo, se eles representavam 97% da população, eles queriam ter mais possibilidades de voto para ser mais justo. Por isso, o lema da Revolução Francesa foi o seguinte: liberdade, igualdade e fraternidade. Era isso que os revolucionários pretendiam alcançar.
liberdade para as pessoas poderem fazer as suas escolhas, igualdade para todos perante a lei. Eles não queriam privilégios, mas eles queriam ter direitos iguais. E fraternidade é uma união, é viver de forma fraterna e ajudar o seu irmão. Então este foi o lema da Revolução Francesa, que com certeza vocês ainda vão estudar e vão ver muito por aí. Em questão de vestibular, quando vocês estiverem no ensino médio, esse é um assunto bem importante. Então é importante mencionar aqui que a situação no país era essa. O primeiro ponto que se queria era conquistar uma Constituição. Ok? Continuaremos na nossa próxima aula falando sobre a Revolução Francesa e aproveitem para pesquisar o que era a Bastilha na França. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós iremos falar um pouquinho sobre isso. Abraços!